Irmãos, o capítulo 4 de João diz que quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, agora você vai ver que o texto diz que não era diretamente Jesus quem batizava eram os seus discípulos. Mas quando o número de discípulos cresce e os fariseus ouviram isso, Jesus deixou a Judéia e foi para a Galileia. E mesmo não gostando, os judeus eles tinham que passar por Samaria. Isso, quando Jesus diz que eles iam atravessar o território de Samaria, segundo os historiadores, acontece uma disputa lá, uma discussão entre os discípulos. Os discípulos não queriam passar por Samaria, porque não havia relações amorosas, de amizade, diplomática entre judeus e samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos. Por isso, os discípulos perguntaram: por que tu falas com ela? Quando os discípulos chegam e encontram Jesus falando com aquela mulher, eles ficaram surpresos. Como é que o Senhor fala com uma mulher dessa? Agora, qual a razão de tanto ódio? Quando foi que tudo isso começou? Aproximadamente 960 anos antes da escrita de João 4, 960 anos antes, todas as relações entre judeus e samaritanos já haviam se rompido. E por quê? Os judeus eles rejeitavam qualquer tipo de relação, qualquer tipo de amizade com os samaritanos. Para um judeu, o samaritano é um ser da pior espécie. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: eu não gosto nem de ouvir falar em fulano e cicrano. Então era assim que eles viviam. Na cabeça de um judeu, os samaritanos eles eram imundos porque traíram a Deus. Após a morte de Salomão, quando Salomão morreu, Deus pegou uma vara chamada graça, e Deus pegou uma outra vara chamada união e as quebrou. O resultado foi um racha entre as 12 tribos de Israel. O reino do norte fica com 10 tribos, e o reino do sul fica com 2 tribos, denominada Judá. Jerusalém continuou sendo a capital do reino do norte, enquanto Samaria passou a ser a capital do reino do sul. Qual o problema de fundar uma nova capital dentro de um povo dividido, porém um povo co-irmão? Não há problema nenhum. O problema está naquilo que os samaritanos fizeram, e aqui você vai entender por que os judeus odiavam os samaritanos. Os samaritanos fizeram algo que criou um ódio insuportável entre os dois reinos. Os samaritanos construíram uma réplica e uma cópia do templo de Jerusalém. Um erro grosseiro, pois o Antigo Testamento e as tradições israelitas nos dão conta de que o templo sagrado ele é único e deveria estar no cume do Monte Moriá. Então ele não poderia ser construído em um outro local, não poderia se fazer uma réplica ou uma cópia desse templo, porque ele tem um lugar oficial escolhido para a sua construção, e era no Monte Moriá, que também é chamado de Monte do Templo. Agora, segundo a Torá, que é a Bíblia hebraica, o local escolhido deve-se ao fato de Abraão ter sido desafiado por Deus ao apresentar Isaac como uma oferta. Quando Deus desafia Abraão para que Abraão sacrificasse Isaac, esse fato acontece justamente nesse monte, no Monte Moriá. Por isso a razão de se construir o templo ali. Era um lugar cheio de simbolismo, de religiosidade. Por isso as escrituras proíbem a reconstrução do templo em um outro lugar. Agora, quero chamar a sua atenção. Isso mostra o quão ridículo é a construção do templo do Edir Macedo, que ele ainda tem a cara de pau de colocar de templo de Salomão. Na realidade, aquele templo, ele é reflexo dele mesmo, ele é o templo do Macedo, ele não é o templo do rei Salomão. Ali abriga uma panaceia sincrética, como se fosse uma colcha de retalhos com várias crenças. Embora se apresente como evangélica, a seita do Edir Macedo é uma mistura sincrética, no mínimo confusa. Se você conhece as doutrinas da Universal, lá você vai encontrar da mesa branca ao candomblé, das seitas práticas pentecostais
misturados com elementos judaicos e atitudes ligadas ao catolicismo medieval, entre outras coisas. Então, a Universal não tem uma doutrina definida, é uma mistura sincrética que é um verdadeiro absurdo em termos de heresia. O pseudo-templo de Salomão é mais uma dessas aberrações religiosas do mundo pós-moderno. No tempo de Jesus não havia um templo de Salomão. Já parou para prestar atenção? No tempo de Jesus havia o templo que havia sido construído depois que o povo saiu do exílio babilônico. Isso entre 537 e 515 a.C. Foi nesse templo que foi reformado por Herodes que Jesus afirmou tratar-se de uma imagem dele próprio como Messias, morto e ressuscitado. Os discípulos falam da suntuosidade, da beleza do templo, e Jesus diz assim: destruirei esse templo em 3 dias e o edificarei. Ou seja, Jesus está falando do seu próprio corpo. O templo do Macedo não possui nenhum significado para o cristianismo e significa muito apenas para os judeus, mas para nós cristãos, um templo de Salomão, um templo judaico não tem valor nenhum, não significa absolutamente nada. Os verdadeiros crentes jamais reconstruirão um templo judaico. Isso significa negar a Cristo. E por quê? Porque a arca, os sacrifícios, as ofertas de animais, os utensílios do Antigo Testamento não têm sentido para nós. Eu poderia colocar um candelabro aqui. Qual é o sentido de termos um candelabro aqui? Qual o sentido de termos uma réplica da Arca da Aliança aqui? Faz sentido para nós. Mesma coisa quando você vê as pessoas ungindo com óleo, isso também não faz sentido, porque se a unção com óleo é uma representação do Espírito Santo, quem faz esse tipo de uso não tem o Espírito na sua vida. Nós não podemos simbolizar aquele que está presente. Quem tem o Espírito na sua vida não precisa de unção com óleo, ele já está ungido pelo próprio Espírito. O próprio Espírito habita nele. E aí, quando as notícias chegam e que as pessoas começam a ver que Jesus seria morto, ele diz assim: vocês podem destruir esse templo, ele já cumpriu a sua função. Em lugar dele não pode mais haver nenhum lugar de encontro com Deus. Esse templo, ele pode ser destruído, ele pode ser derrubado, ele já cumpriu a sua missão, não faz sentido ele estar aí. E quando eu edificar a minha igreja, aí ele não vai ter sentido nenhum mesmo. Esse lugar já foi o lugar de encontro dos homens com Deus e o encontro de Deus com os homens. O verdadeiro templo é meu corpo, que será imolado, que será entregue por vocês e será ressuscitado. Vós destruireis o meu corpo, mas em 3 dias eu ressuscitarei, reedificando o verdadeiro templo. Não esqueçam que Jesus estava falando da sua igreja, que é o corpo de Cristo, um templo vivo, um lugar de encontro eterno entre Deus e os homens, e entre os homens e Deus. Isto é claro pelo simples fato de que quando Cristo expirou na cruz, o véu do templo rasgou de alto a baixo. O lugar santíssimo foi mostrado, simbolizando o início de um novo tempo, onde o templo e todos os seus rituais não tinham mais significado algum. Tudo aquilo que havia sido coberto, tudo aquilo que havia sido guardado, o véu rasgado nos mostra, nos apresenta. Começa-se um novo período na vida. O Macedo não está entre aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, como Jesus disse para essa mulher. Podem ter certeza, Macedo não possui o verdadeiro espírito que guia os crentes a toda a verdade espiritual. Se ele fosse guiado por Deus às verdades espirituais, ele não teria cometido essa loucura. Macedo não prega essa doutrina, não adora em espírito e não prega a verdade. Macedo é um samaritano vivendo em um novo milênio, e os samaritanos eram impuros e imundos por reconstruir uma réplica do templo de Jerusalém, e mais, eles criaram um sacerdócio paralelo. O problema não é só construir um templo, o problema é a criação de um sacerdócio paralelo. Irmãos, Deus não brinca quando Ele determina as coisas. Se você prestar atenção, quando Deus estabelece todo o tabernáculo,
ele disse que a arca da aliança deveria ser levada pelos levitas sacerdotes, ninguém poderia tocar nela, e que elas deveriam ter argolas laterais, as quais seriam colocadas 2 varas, e eles as levariam no ombro. Um dia, essa arca estava sendo devolvida, e Davi preparou uma festa, uma pomposa festa para apresentar a arca diante do povo. E a arca estava sendo trazida num carro de bois. Preste atenção, Deus nunca disse que a sua arca deveria ter sido transportada num carro de boi. A ordem era que os levitas, sacerdotes, levassem nos ombros. E Davi coloca num carro de boi. Sabe por quê? Parece que Davi é um desses pentecostais empolgados, né? Antes de amadurecer, que ele faz a coisa do jeito dele e ele acha que Deus é obrigado a aceitar. E a arca sendo conduzida pelo carro de boi, a roda passa por uma pedra, a arca parecia cair, e um homem chamado Uzá foi segurar a arca para não deixar a arca cair. Preste atenção, esse homem vai fazer uma boa ação, ele vai segurar a arca para a arca do Senhor, a arca que representa a presença de Deus, não cair do carro de boi. E quando ele tocou na arca, ele foi fulminado, ele morreu ali mesmo. E o Davi se revolta. Alguns homens têm mania de se revoltarem contra Deus, né? Vocês prestaram atenção, quando Jonas ele é vomitado na praia, e ele tem problema lá de pele por causa do tempo que passou na barriga do peixe, né? E Deus faz crescer uma árvorezinha lá, protege ele do sol, de repente a árvore seca e ele se revolta com Deus e reclama. E aí Deus diz: você está preocupado com uma árvorezinha, com uma plantinha que não foi você que plantou, fui eu que a fiz crescer aí, e você está preocupado com uma plantinha e você não consegue perceber que lá em Nínive tem uma nação inteira, existem animais lá. Então Deus tem, né? O olhar de Deus está para as pessoas em Nínive, para os animais. Jonas estava preocupado com uma plantinha. E o Davi se revolta, e Deus pergunta para ele: é justa a tua revolta? Como foi que eu determinei que deveriam levar a arca? Então, irmãos, essas coisas não fazem sentido para nós. Os samaritanos, eles além de reconstruírem o templo, eles constituíram um sacerdócio paralelo, que não vem da tribo de Levi. E Deus disse que os sacerdotes deveriam vir da tribo de Levi. E com certeza os sacerdotes que manipulam no templo do Macedo também não vieram da tribo de Levi, são falsos. Então as coisas de Deus, elas devem ser feitas do jeito de Deus. Por isso que quando Nadab e Abiú foram a realizar o sacerdócio na inauguração do tabernáculo, eles morreram fulminados na porta. Por quê? Porque eles trocaram o incenso, eles colocaram fogo estranho no altar do Senhor. Deus deu a receita como eles deveriam fazer, e é possível que eles tenham acordado entre eles e disseram assim: olha, o nosso incenso cheira mais do que o de Deus, esse incenso de Deus aí não é muito bom não, e trocaram. E eles acharam que Deus era obrigado a aceitar a ideia, a sugestão e a atitude deles. E quando eles chegaram na porta, que eles entraram, eles foram fulminados, morreram ali mesmo. Por quê? Porque colocaram fogo estranho diante do Senhor. Então, os levitas sacerdotes, eles não pertenciam não tinha nada a ver com os samaritanos. Havia um problema grande ali. Os judeus não foram os únicos que presenciaram isso. Tudo aquilo estava sendo feito aos olhos das demais nações. E mais, o grande ódio ainda dos samaritanos é porque os judeus, eles foram os únicos que deram testemunho verdadeiro e anunciaram a chegada do Messias. Isso era uma palavra que estava nos lábios do povo de Israel, era algo exclusivo deles. Os samaritanos, eles são judeus de origem,
Mas quando eles foram para o exílio, eles se misturaram com pagãos. O que é um pagão, hein? Pagão é todo aquele que não adora o verdadeiro Deus. Pagão é aquele que se rende, que se prostra diante de ídolos. Quando a Bíblia fala de pagãos, diz respeito a dois grupos de pessoas. Primeiro, aqueles que não pertencem à nação de Israel. E segundo, os israelitas que se associaram a cultos e práticas contrárias a Deus, também são vistos como pagãos, ainda que sejam israelitas. Os samaritanos, então, eles eram pagãos por se associarem a nações idólatras contrárias a Deus, a sua palavra, a sua lei e ao seu povo. E os israelitas se mostravam como uma nação pura, tanto é que eles proibiam o casamento de um israelita fora da nação. E eles olhavam para os samaritanos e viam os samaritanos como mestiços. Eles não eram um povo puro de Deus. Isso criou um ódio neles. Então, se misturaram com outros povos, se tornaram pagãos, fizeram uma réplica do templo fora do lugar sagrado e constituíram um sacerdócio paralelo. Então os judeus olhavam para eles e viam eles como imundos. Eles destruíram toda a verdade que foi concedida por Deus ao povo de Israel. Eles destruíram com o seu culto, com suas ideias. Daí o ódio nos dias de Jesus. Por isso os discípulos estranharam a conversa com a samaritana. Irmãos, isso não terminou ali. A igreja em Jerusalém ela era composta basicamente de judeus. Quando a igreja começa, ela começa com judeus cristãos. Você lê a narrativa da descida do Espírito Santo, estavam habitando em Jerusalém judeus. Vieram judeus de todos os lugares do mundo naquele período para o Pentecostes em Israel, judeus. E o Espírito Santo vem sobre eles. Naqueles dias houve um acréscimo de 3.000 pessoas, judeus. A igreja começa com os judeus. A chegada do Espírito aconteceu no Pentecoste, judeu para os judeus. E isso não deve ser algo que venhamos a estranhar, porque Jesus disse para essa mulher: a salvação vem dos judeus. O que Jesus estava dizendo? Olha, o Messias vem de Israel. Quando você lê Romanos capítulo 9, Paulo fala sobre eles, sobre os judeus. A eles pertence a adoção, pertence as alianças, deles pertence o culto, deles são os profetas, deles descendem o Cristo, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém? Então, o Messias vem dos judeus. Essa prerrogativa da mensagem da chegada do Messias era puramente judaica, e os samaritanos não poderiam manchar essa verdade. Então o problema não era simplesmente preconceito. Os desinformados acham que olha para a Bíblia assim e diz: Deus é cheio de preconceito, Deus é cheio de coisas. Não é. O que é um preconceito, É um conceito firmado antecipadamente por falta até de informações. Agora notem, os judeus tinham informação demais acerca dos samaritanos. Aqui não cabe preconceito, aqui não tem preconceito algum. Eles eram impuros de raça, eles eram impuros na religião, e eles também esperavam um outro Messias, que não era um Messias judeu. Flávio Josefo conta que no período intertestamentário, sabe qual é? Quando você abre a sua Bíblia, no meio dela, entre Mateus e Malaquias, as Bíblias mais antigas têm uma página branca no meio. E por que elas têm essa página branca? Essa página branca, ela representa esse período interbíblico, intertestamentário. Significa ali que passaram-se 400 anos de silêncio, que Deus não falou por profeta nenhum, não houve revelação alguma. 400 anos de silêncio. Nesse período, os samaritanos, com ódio dos judeus, querendo atrapalhar as comemorações da Páscoa, jogaram ossos humanos no altar do templo de Jerusalém, profanando o templo. E isso gerou um problema mais sério ainda. Eles queriam impedir a celebração da Páscoa.
Então os samaritanos não eram tão inocentes assim. Não tenha pena deles não, tá? Os samaritanos não eram tão santinhos não. Quando Esdras foi construir os muros de Jerusalém, foram os samaritanos que tentaram impedir. Esta é uma briga, uma rixa que durava anos e só acabou quando Pedro e João foram a Samaria. Os apóstolos enviaram Filipe, que pregou o evangelho em Samaria, e que pela imposição de mãos dos apóstolos, Filipe recebeu o poder de realizar curas e milagres. E Filipe chega lá, prega o evangelho. Esse evangelho, de acordo com Marcos capítulo 16, com a palavra de Jesus, esses milagres, eles comprovaram a pregação do evangelho. E os samaritanos aderiram ao cristianismo. Entretanto, não houve nenhuma manifestação extraordinária ali. Por quê? Por que eles receberam a palavra e ali ninguém falou novas línguas? Ninguém ouviu em sua língua materna, como foi lá em Atos capítulo 2? Porque Deus estava querendo colocar um ponto final nessa separação. E aí Pedro e João são enviados a Samaria. E quando eles chegam lá, é Pedro e João quem põe as mãos sobre esse povo que ouviu a palavra pregada por Filipe. E aí eles manifestaram aquilo que foi manifestado lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2. E quando os apóstolos voltaram a Jerusalém, eles voltaram afirmando que os samaritanos receberam o mesmo dom concedido aos judeus. O fato pôs fim ao ódio entre judeus e samaritanos, e isso foi possível devido à autoridade apostólica. Então Pedro e João foram a Samaria como apóstolos, e debaixo da autoridade apostólica eles disseram: nós vimos o Espírito Santo que veio sobre nós também descer sobre os samaritanos. E o objetivo aqui com a autoridade apostólica é colocar um ponto final nessa briga e nessa rixa. Irmãos, o fato é que os samaritanos foram recebidos como irmãos, e nesse ato estava se concretizando o que Cristo iniciou com a mulher samaritana lá atrás, no texto que lemos em João capítulo 4. Em Cristo não há mais divisão, em Cristo não há etnicismo. Cristo morreu na cruz, ele é a pedra angular para poder juntar em si tanto judeus quanto gentios, quanto samaritanos. Jesus recebe esse povo como um só povo, e todos, judeus, gentios e samaritanos, passam a ser um só corpo em Cristo. Paulo diz que não há mais lutas de classes entre os crentes. Não há homens e não há mulheres. Agora, homem e mulher, eles são recipientes da mesma graça, receberam a mesma graça, receberam o mesmo perdão. Diante de Deus não existe diferença nesse sentido. O mesmo amor derramado, doado aos homens, também é doado às mulheres. O mesmo sangue derramado na cruz pelos homens, também é derramado pelas mulheres. Em Cristo, homem e mulher são seres que devem observar o papel de cada um e viverem com bom senso. O que Paulo está dizendo? Que um não deve entrar no domínio do outro. Quem não entende as escrituras precisaria pensar. O apóstolo Paulo diz que a mulher deve ser o quê? Submissa. O que é ser submissa? Significa que ela tem uma missão de baixo, uma segunda missão. O homem tem uma primeira missão, ela tem a missão dela. E o que Paulo diz? Que um não deve interferir no papel do outro. Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, e esta não deve exercer autoridade sobre ele. Nas páginas do Antigo Testamento, na mente de Paulo e dos demais apóstolos, não há espaço para o ministério feminino. É comum hoje, né? Você vê até as pessoas chamando a esposa do pastor de pastora. Aqui não tem pastora, aqui tem a esposa do pastor. Bom a gente deixar isso claro. Em Cristo todos os preconceitos são apagados, mas a Bíblia deixa claro o papel e a função de cada um. É claro, é explícito. Mas o grande ensinamento de Jesus
no encontro com a samaritana, está no fato de que Deus pessoalmente conduz os eleitos a Cristo. Preste atenção, Deus conduz pessoalmente os eleitos a Cristo. Jesus chega no poço, e ele chega ali por volta de meio-dia. Irmãos, 50 graus à sombra, muito quente. Quem em sã consciência pegaria água ao meio-dia? Só uma pessoa que estivesse muito necessitada. Jesus está sentado sozinho, e ele estava ali esperando alguém. Os discípulos não estavam ali, por quê? Porque Jesus mandou eles irem à cidade comprar pão, ou comprar alimento. Preste atenção, quando Jesus quiser tratar com alguém sozinho, que você estiver atrapalhando, ele vai mandar você comprar pão em qualquer lugar. Fique atento. Quando alguém disser, vai para tal canto, vai comprar tal coisa, é Deus querendo tirar você de pé, para tratar pessoalmente com essa pessoa. E os discípulos então, eles são retirados de lá, porque se eles estivessem lá, eles teriam atrapalhado o encontro, e Deus os leva para longe, para evitar esse problema. Entenda uma coisa, tudo que aconteceu na sua vida, foi determinado e conduzido por Deus. Nada acontece por acaso, ninguém passou na sua vida por acaso. Deus conduziu você até aqui, Deus conduziu você até onde você está. Se você teve um encontro pessoal com Cristo, se você é cristão, se você nasceu de novo, se você é crente, entenda isso, Deus moveu as pedras para que elas se encontrassem. Em Sicar, só vai ao poço ao meio-dia quem tem muita necessidade. O normal era ir cedinho, mas aquela mulher não poderia ir cedo, porque ela era rejeitada pelas outras, ela era rejeitada pela sociedade. Uma mulher cuja presença incomodava, e ninguém gostava de tê-la por perto. Jesus olha e vê uma mulher, uma samaritana. Ela olha e vê um judeu rabino que alimentava ódio contra os samaritanos. O diálogo seria impossível. Jesus fala com ela e ela responde: como ousas falar comigo, que sou mulher samaritana? Ela sabia que Jesus era um rabino ortodoxo devido ao corte da barba. Era o corte da barba que diferenciava os discípulos de Hillel e de Shammai, duas escolas filosóficas que dominavam no período de Jesus. E Jesus olha para ela e diz assim: mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, se você soubesse quem sou eu, né, a sede que tu tens de Deus seria satisfeita e seria resolvida. Todos os teus problemas acabariam aqui. Ela não entende, porque a sua cultura e a sua religião estavam impedindo que ela pudesse ver que o Messias estava diante dela. Jesus diz algo que é fundamental para quem quer encontrar perdão e salvação na sua vida. Jesus disse: vocês adoram o que vocês não conhecem. Preste atenção, aquele povo tinha templo, aquele povo tinha origem, aquele povo tinha sacerdócio, mas Jesus olha para eles e diz assim, para aquela mulher: vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Irmãos, tem um monte de gente por aí pulando, gritando glória, batendo palma, caindo no chão, rolando, gente que não sabe o que está fazendo, gente que não sabe o que é adoração e nem o que está adorando, gente que se curva diante de uma imagem, que adora ídolos e que pensa que não é idólatra e ainda tenta se desculpar. A Bíblia diz: não façam imagem, não se curvem diante dela, não lhes dirijam um culto, nem orações, nem preces. Não adorem homens. Homens não aceitem nenhum tipo de adoração. Em Apocalipse 19, quando João identifica o anjo que falava com ele, ele diz que ele caiu aos seus pés querendo adorá-lo, e o anjo disse: não faças isso, eu sou teu conservo, não sou divino, devemos adorar somente a Deus. Não faça isso, não adore outro homem, não aceite a adoração de um outro homem. Hoje é comum pessoas beijarem mão, né, de certos sacerdotes que aceitam a adoração. Hoje é um pseudo sacerdote que anda por aí sendo reverenciado em todo mundo. O Macedo é visto como uma espécie de Deus.
Aquilo que ele fala é lei para o pessoal. Jesus disse: vocês não sabem o que vocês adoram, vocês não são adoradores verdadeiros. Isso significa que há uma adoração verdadeira e há uma adoração falsa. Há uma adoração que é mentirosa. A que é feita em espírito e em verdade, ela é verdadeira. Esse é o tipo de adoração que a igreja pode fazê-lo. A adoração de verdade tem que ter a direção do Espírito Santo. E não pense que é aquela de forma pentecostal. O pentecostal se enche de emoções e ele acha que está cheio do Espírito Santo. Ele pula, ele grita, ele berra, ele chora, faz aquele estardalhaço todo, e ele acha que aquilo é adoração no Espírito. Irmãos, a adoração no Espírito é feita com decência e ordem, dentro dos elementos de cultos estabelecidos pela palavra. Existem elementos no culto: cânticos, elementos de culto; pregação, elementos de culto; leitura bíblica, elementos de culto; ofertas, dízimos, elementos de culto; bênção apostólica, elementos de culto; palmas, circunstancial; danças não são elementos de culto. Então, Jesus diz: olha, tem gente que não sabe o que está fazendo, não sabe o que é adoração. A adoração verdadeira, é claro que ela envolve emoções, mas ela é sobretudo racional. O ser humano não é dominado pelas emoções. Eu não vou me empolgar aqui dentro e sair dando salto mortal por cima dos bancos, né? Vir para cá fazer essas loucuras. A adoração verdadeira é no espírito e não no seu espírito. É interessante que as pessoas confundem. A adoração verdadeira é no Espírito de Deus, não é no espírito dele. E por entender que é no espírito dele que ele faz essas loucuras. Ele ainda diz: olha, estou cheio do Espírito. Na realidade ele está cheio de si mesmo, porque tudo que acontece na igreja tem que agradar a esse ser, tem que satisfazer a esse ser. Em espírito significa que os adoradores seriam habitados pelo Espírito Santo, algo que os judeus não tinham. O Espírito Santo naquele período da história era algo temporário. Ele ainda não havia descido para estar presente na terra. Então Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito, quer dizer, seriam habitados pelo Espírito Santo, seriam adoradores em verdade, seriam guiados pela palavra. Então o Espírito usaria a palavra para que esses seres que prestam culto seriam apresentáveis diante de Deus, não por aquilo que fazem, mas pelo Espírito que habita neles. Não se esqueçam que nós não sabemos nem sequer orar como convém, e as nossas orações, quando são elevadas, é o Espírito Santo que dá uma arrumada, que ajeita, que leva a coisa diante de Deus. Não é o nosso Espírito, não somos nós. A verdadeira adoração no Espírito, ela vem baseada na sã doutrina, ela vem baseada na palavra. A adoração no Espírito não está presa a um templo com certos ritos, mas no Verbo que encarnou e habitou entre nós, que é Jesus Cristo. Por isso ele disse à mulher: se você soubesse quem sou eu, você é que pediria água. Se você soubesse quem sou eu, você é que me pediria água e não eu. Olhem Jesus se revelando para essa mulher. Ele se apresenta como Messias. Se você soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Ela não entende. Jesus diz: olha, essa água que você veio pegar, você tem que vir buscar constantemente. Eu tenho uma água diferente. No dia que você receber dela, ela vai ser uma fonte a jorrar para a tua vida. Irmãos, Jesus estava usando o poço, estava usando aquela água simplesmente para levar uma mensagem para aquela mulher. E os 12 foram levados à cidade para ir comprar comida. Preste atenção, 12 homens para comprar comida. Era para trazer comida para o mês inteiro. Jesus mandou comprar comida só para aquele momento ali. Então o objetivo era tirá-los dali. E por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Jesus não foi ali por acaso, não chegou naquele momento por acaso. Jesus, como Deus sabia que aquela mulher ia buscar água todos os dias, naquele sol ardente e causticante, sol a quase 50 graus à sombra, uma mulher com todo o seu corpo coberto, para poder manter a temperatura do corpo e não desidratar, porque em Sicar, se ela não tivesse o seu corpo coberto, ela poderia morrer em 30 minutos no máximo. Então Jesus quebra o gelo
joga fora todo tipo de preconceito e dá um início a uma conversa. Os fariseus que não falavam com mulheres que não fossem suas parentas certamente estranhariam o que Jesus está fazendo. Mas Jesus não é fariseu, ele não se preocupa com isso. E ele dirige-se àquela mulher. Os rabinos tinham os samaritanos como imundos. Jamais também teriam uma conversa com aquela mulher, porque não teriam contato com o samaritano. Jesus ensinou aquela mulher. Os fariseus ensinavam que seria melhor você queimar a Torá, queimar a lei, do que entregá-la a uma mulher. Nós aqui passamos uma experiência um tanto desagradável, né? Como o pastor que veio aqui e uma irmã foi ler a Bíblia e ele não permitiu que ela lesse. Por quê? Porque ele tem essa ideia. Preferível queimar as escrituras do que deixar que uma mulher leia. E aí Jesus ensinou aquela mulher. Jesus deixa de lado todo o ranço cultural, religioso, para falar com uma mulher samaritana, porque Deus tinha um propósito na vida dela, porque Deus havia preparado aquele encontro, naquele lugar, aquela hora, e eles não haviam marcado. Não dava nem para eles cantarem aquele corinho, né? Nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Não dava para cantar, eles não marcaram nada. Quem providenciou foi o Senhor. E aí Jesus faz tudo isso, e quando ele está se revelando a ela, ele faz uma pergunta que desarma essa mulher. Essa mulher está toda armada, essa mulher está amarga, azeda, e aí Jesus faz uma pergunta acerca do marido dela, e ela diz: eu não tenho marido. Interessante que ela foi honesta. Jesus disse: isso é verdade, 6 homens já haviam passado na vida dela e não resolveram o problema dela, porque o problema dela era um problema de carência afetiva. Ela não havia olhado para o problema espiritual. O problema dela era mais profundo. O problema dela estava ligado à salvação da sua alma, a necessidade que ela tinha de ser alimentada pelo Espírito de Deus, e ela estava canalizando aquilo para as paixões carnais. Trocava de marido como quem trocava de cântaro para ir buscar água. E aí, se você conhece bem a cultura hebraica, você vai ver que o número 6 é o número do homem, é o número incompleto. E aí Jesus diz: olha, 6 homens já passaram pela tua vida, e você continua amarga, você continua vazia, você continua infeliz, porque eles não resolveram os teus problemas. Os teus problemas não são maritais. O teu problema é o 7º homem, que é Jesus. Número 7 é o número da perfeição, é o número que vem de Deus. Quando Jesus se revela para ela, ela entende que de fato ele é profeta, e ele começa a colocar um ponto final no vazio daquela mulher. O texto diz que ela larga o cântaro no pé do poço, e ela vai à cidade testemunhar que havia encontrado Jesus. Interessante que os discípulos foram lá na cidade e ninguém soube que Jesus estava no poço, mas vai uma mulher pecadora falar que Jesus, o Messias, estava no poço e que ela havia encontrado. E aí, pelo testemunho dela, os homens samaritanos vão até Jesus, e quando eles chegam lá, Jesus começa a pregar para eles, e eles olharam para Jesus assim e disseram: Senhor, fica conosco os 2 dias, fica conosco, não vai embora, nós queremos ouvir mais o Senhor. E o texto diz que Jesus ficou com eles 2 dias, e a vida deles mudou, eles creram em Jesus. E aí eles dizem assim: Senhor, nós agora cremos, não é pelo que ela nos falou. Preste atenção, essa mulher, do jeito que ela está, ela dá um testemunho verdadeiro. Jesus não disse para ela: olha, vai primeiro casar com teu marido, depois tu vais pregar o evangelho, acerta a tua vida e depois tu vais fazer as coisas. Não, ela larga o cântaro lá. Ela sabe que tem alguém que é mais importante do que o cântaro. Ela sabe que ela tem um papel a cumprir a partir daquele momento. E aí os homens voltam e dizem assim: olha, Senhor, não é mais pelo que ela falou, nós agora vimos que o Senhor de fato é o Messias.
Irmãos, que Deus nos abençoe e que essas experiências junto ao poço falhem aos nossos corações. Que Deus nos ensine a necessidade de largarmos o nosso cântaro em determinadas situações. Irmão, nós estamos tão agarrados ao cântaro, nós estamos tão agarrados às nossas coisas, aos nossos afazeres, que nós sempre deixamos as coisas de Deus para depois. Mas preste atenção, Deus lhe dá 6 dias para você fazer suas coisas, para você cuidar da sua vida, para você colocar suas coisas em dia, para colocar suas contas em ordem. Deus exige de você que você tenha um momento para largar o cântaro, para ouvir a voz de Deus, para ver se ela muda alguma coisa em você, para ver se tem algum tipo de transformação na sua vida. Notem que aquela mulher que sai de casa amarga, cheia de azedumes, condenada, uma mulher menosprezada, desprezada na sociedade onde vivia, sem nenhuma moral, rejeitada pelas outras. É possível que quando ela passava pelas outras, as outras diziam: lá vai aquela que toma cuidado, senão ela vai tomar o teu marido. Isso aí tem o hábito de tomar o marido dos outros, cuidado com ela. E realmente parece que ela agia assim. E quando Jesus vai em direção a ela, e agora nós podemos ter toda a convicção de que é Deus quem prepara os encontros, é Deus quem trabalha para que os encontros aconteçam. E aí ela se encontra com Jesus e ela muda de vida. Irmãos, dizem os sábios rabinos que a partir daí essa mulher foi uma outra. Ela organizou a sua vida e ela passou a ser uma das porta-vozes do Evangelho em Sicar. Que Deus nos faça também ser um pregador da sua palavra, onde quer que nós estamos. Que Ele nos ensine a largar o cântaro para falar da graça de Deus. Amém?